O homem sem rosto. Havia uma lenda antiga que circulava entre as pequenas vilas e cidades do interior. Uma história sombria e inquietante que sempre era contada em sussurros, uma lenda transmitida de geração em geração. Falam de uma entidade, um ser estranho e sem rosto, que aparece nos momentos mais cruciais da vida de suas vítimas. Ele é conhecido como o Homem Sem Rosto. A aparição dessa entidade é sinistra e inquietante. Um ser com o corpo de um homem normal, mas sem qualquer traço facial, sem um rosto para identificar, apenas uma superfície lisa, vazia e pálida, onde deveria estar sua face. Ele aparece sempre que alguém se encontra em uma encruzilhada, diante de uma grande decisão, como se estivesse observando, avaliando, decidindo quem mereceria ser observado. O que ninguém sabia, e o que poucos entenderiam, era que o homem sem rosto não era apenas uma figura de lenda, ele era real e estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar. O encontro inicial. Lucas sempre foi um jovem prático, alguém que focava em suas metas com precisão. Ele havia chegado à cidade grande com o sonho de construir uma carreira sólida, uma vida confortável, sem grandes riscos ou surpresas, mas a vida, como ele logo descobriria, tem um jeito estranho de testar os limites de nossas certezas. Após anos de estudo, ele estava prestes a fazer uma escolha monumental. Estava diante de uma grande oferta de emprego, uma chance única de trabalhar na maior empresa de tecnologia do país. O problema era que, para aceitar a proposta, ele teria que deixar para trás sua vida atual, seu círculo de amigos, sua casa e até mesmo a cidade onde sempre morou. Era uma mudança radical, uma decisão que poderia transformá-lo em um sucesso ou em alguém que jamais seria o mesmo. Naquela noite, sentado sozinho em seu escritório, Lucas pensava sobre as implicações dessa decisão. Ele já havia feito todos os cálculos, pesando prós e contras, mas algo não estava certo. Ele não conseguia parar de se perguntar se estava tomando a decisão certa. Ele olhou pela janela de seu apartamento, para a rua iluminada pela luz amarelada dos postes, tentando encontrar alguma resposta nas sombras. Foi nesse momento que ele percebeu. Havia alguém parado do outro lado da rua. A figura estava imóvel, em um ponto distante da calçada, como se fosse uma sombra projetada pela noite. Lucas inicialmente tentou ignorá-la. Ele estava distraído, cansado, mas a sensação de desconforto foi imediata. Algo não estava certo. O homem parecia estar observando, mas não havia expressão no rosto dele. Não, ele não tinha rosto. Onde deveria haver uma face, havia apenas uma superfície lisa, como uma máscara branca e vazia. Era algo tão desconcertante que Lucas não conseguiu desviar o olhar. Ele piscou, tentando afastar a imagem, e quando olhou de novo, o homem já não estava mais ali. A rua estava vazia. O medo, como um calafrio, correu por sua espinha, mas ele tentou se convencer de que era apenas o cansaço, que seus olhos estavam preguiçosos devido à falta de sono. É apenas uma ilusão, pensou ele, nada mais. Mas mesmo assim, a imagem do homem sem rosto o seguiu durante a noite e os sonhos que teve naquela madrugada estavam distorcidos e inquietantes. O homem sem rosto no caminho das decisões. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente. Lucas estava começando a se perguntar se estava ficando paranoico. Ele tentava se concentrar em suas tarefas diárias, mas toda vez que se deparava com uma grande escolha, algo o fazia olhar em volta, procurar na rua, nos cantos da sala. Ele sentia a presença do homem sem rosto em todos os momentos que estava prestes a tomar uma decisão importante. Em uma tarde chuvosa, quando recebeu a ligação final sobre a oferta de emprego, a tensão se tornou quase insuportável. Ele estava em sua sala, preparando-se para finalmente responder ao recrutador. A empresa estava oferecendo um salário exorbitante, mais do que ele poderia sonhar. Mas ao pegar o telefone, ele percebeu novamente o homem parado na janela. A luz da rua fazia seu contorno se destacar, e a figura parecia mais nítida do que antes, mais real. Ele estava lá, do outro lado da rua, observando. Lucas sentiu que sua mente estava entrando em colapso. Ele estava sendo vigiado e sabia que algo estava fora de lugar. Ao olhar para o telefone, as palavras do recrutador soaram distantes. Sua mente estava consumida pela presença do homem sem rosto, e ele não conseguia mais decidir se aceitava o trabalho ou se deveria continuar com sua vida como estava. A sensação de estar sendo manipulado
controlado por algo além de sua compreensão, o invadiu. Se eu aceitar o emprego, minha vida vai mudar para sempre, pensou Lucas. Mas será que estou fazendo a escolha certa? E se esse homem sem rosto, se ele estiver me forçando a tomar essa decisão? Naquela noite, o homem sem rosto apareceu mais uma vez, desta vez no corredor do seu apartamento. Lucas acordou no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. Ele levantou-se lentamente e, ao sair de seu quarto, o viu. O homem estava parado na porta de seu banheiro, imóvel em completo silêncio. O confronto e a verdade revelada, Lucas não sabia mais o que fazer. Ele estava exausto fisicamente e mentalmente. A presença do homem sem rosto o estava consumindo. Era como se ele tivesse sido marcado por aquela entidade, como se suas escolhas não fossem mais suas, mas sim decididas por aquele ser sombrio. Ele sentiu que precisava entender o que estava lá acontecendo. Precisava saber o porquê do homem sem rosto estar ali e o que ele queria. Sem pensar, Lucas pegou o casaco e saiu do apartamento determinado a enfrentar o homem. Ele o procurou pelas ruas, onde normalmente o via, mas nada. Ele andou por horas, até que finalmente o encontrou, parado no mesmo beco escuro onde o vira pela primeira vez. Dessa vez Lucas não recuou. Ele avançou com passos rápidos, sua respiração pesada no peito. O homem sem rosto estava ali, como sempre, imóvel. Mas Lucas não teve medo. Ele parou diante dele e com voz trêmula perguntou: "Quem é você? O que você quer de mim?" O homem sem rosto levantou a mão lentamente, apontando para Lucas, como se estivesse tentando dizer algo. Ele queria falar, mas sua boca estava fechada, sem expressão. Nesse momento, Lucas sentiu um arrepio mais forte do que nunca. Uma onda de frio se espalhou por seu corpo, e ele teve uma visão. Ele não sabia como ou porquê, mas ele viu flashes de sua vida, escolhas que ele havia feito, momentos cruciais. Ele viu sua carreira, seus relacionamentos, seus medos mais profundos. E então uma voz ecoou em sua mente, não falada, mas sentida em cada fibra de seu ser. "Eu sou a sombra de todas as suas escolhas, Lucas. Eu sou o reflexo das decisões que você faz. Você me vê porque não pode escapar do peso que carrega." Lucas ficou paralisado. A verdade o golpeou com força. O homem sem rosto não era uma entidade maligna, mas uma manifestação das próprias dúvidas e inseguranças de Lucas. Ele representava as consequências de cada decisão, de cada caminho que ele escolheu seguir e das que ele ainda tinha de fazer. O homem sem rosto estava ali para lembrá-lo que, por mais que tentasse escapar das consequências de suas escolhas, elas sempre estariam com ele, como uma sombra que nunca se desvanece. Conclusão: Lucas nunca mais viu o homem sem rosto, mas de alguma forma ele sabia que ele nunca o deixaria de verdade. O homem era uma parte de sua vida, uma lembrança constante das decisões que ele fazia. Ele não tinha mais medo, porque agora entendia. O homem sem rosto o observava, não para punir, mas para lembrá-lo de que, na vida, não podemos escapar do peso de nossas escolhas. E assim, Lucas viveu com a presença do homem sem rosto em sua mente, sempre que estava diante de um momento decisivo, sabendo que, por mais que tentasse se afastar das sombras, ele nunca poderia se livrar completamente da influência de suas próprias escolhas.